Gente boa, estamos mais uma vez nesse projeto da Itatiaia e da Seção Mineira da OAB, grandes temas da sociedade. E hoje realmente é um grande tema de momento, tema que suscita dúvidas, curiosidade, debates. Afinal de contas, nós somos um país do futebol. E hoje nós vamos falar sobre a lei da SAF, a nova sensação do futebol brasileiro e mundial. Conosco um advogado que é especialista em processo civil, também direito constitucional, doutor Gustavo Chaufun. Tá bom, doutor? Tudo ótimo, e você, Eduardo? Bom demais. O senhor está trabalhando para a SAF ou para a Associação Cruzeiro Esporte Clube? Para a Associação Cruzeiro Esporte Clube, já há algum tempo. Ô, doutor, o que é a SAF? A SAF é um mecanismo de estruturação dos clubes de futebol em uma sociedade anônima. Ela tem a sua origem na própria lei das SAs, da Sociedade Anônima do Futebol, e a partir disso, uma remodelação para os interesses do esporte mais popular em nosso país, ou seja, do futebol. Se algum clube amador, como Santa Cruz, Pompeia, Cachoeirinha, resolver fundar uma SAF, pode? Pode, não há nenhum problema em que a associação se transforme em uma sociedade anônima do futebol, ou que tenha uma cisão no departamento de futebol em uma sociedade anônima. A lei estabelece alguns critérios e algumas formas de que surge uma SAF, uma sociedade anônima. Se o senhor tivesse que apontar assim, em linhas gerais, qual que é a grande mudança, doutor? Eu acho que a grande mudança é um tratamento diferenciado para o passivo pré-existente das associações. Por décadas, o futebol brasileiro conviveu com passivos das mais diversas naturezas, como, por exemplo, fiscais, trabalhistas, dívidas de natureza cíveis. Nós que já somos mais experientes, quantas vezes nós vimos penhora da renda arrecadada em um jogo de futebol, oficiais de justiça chegando aos campos de futebol para realizar a apreensão, quando a comercialização dos ingressos era em espécie, em dinheiro. Nós que já acompanhamos o futebol há muito tempo, podemos perceber essa transformação, uma total irresponsabilidade de gestões, de administrações, que fizeram com que o torcedor até desacreditasse num modelo de gestão. Eu acho que a grande vantagem trazida pela Sociedade Anônima do Futebol é uma organização, um método, um modo de se estruturar esses clubes, tal como nós estruturamos as nossas empresas. Doutor, eu falo isso com tristeza. Por muitos e muitos anos no rádio eu tenho aprendido que para muita gente o que é público não tem dono, quando devia ser o contrário. A gente não deve arrancar um cabo de cobre de um sinal luminoso, não deve quebrar uma placa, não deve destruir o jardim, que é público, porque é nosso, mas a gente destrói. E parece que o time de futebol, dada a grande paixão e a facilidade com que alguns espertalhões, alguns bons de papo assumiam postos importantes, ele era tratado assim, né, doutor? Exato, eu acho que ao longo das décadas, repito, o futebol brasileiro foi tratado até com um desprezo ao torcedor, que é o seu maior consumidor, é aquele que mantém viva a essência de um time de futebol. E por essa razão era necessário um choque de administração, um choque de gestão, um choque de realidade, para que pudéssemos ter dias diferentes. Para ficar ainda mais claro para o torcedor isso que o senhor está dizendo, vejamos o caso dos dois grandes clubes de Minas. No Cruzeiro está o Ronaldo, que não é só o jogador fenomenal, é um empresário bem-sucedido, respeitado no mundo inteiro e dono de um clube na Espanha. No Atlético, os 4R, que são os cabeças do investimento, são pessoas, todas elas, bem-sucedidas na sua vida privada e empresarial. Isso é sinal e sinônimo de que a coisa agora vai mudar. Eu acho que com a estruturação nas sociedades anônimas do futebol, acima de tudo, o esporte precisa ser tratado como um negócio. As associações são imediatamente separadas, elas não tratam mais de futebol, elas cuidam de, por exemplo, clubes sociais? Essa é a essência. A associação continua participando da sociedade anônima com um percentual. Isso a lei, no caso de cisão do departamento de futebol de uma associação para uma sociedade anônima, há uma previsão expressa no sentido de que a associação permaneça como acionista deste clube empresa, ou seja, dessa sociedade anônima, possa opinar, tenha direito à voz, tenha direito a voto e a partir disso colabore. Mas evidentemente que, tal como numa empresa privada, tal como numa pessoa jurídica absolutamente em outros ramos do negócio, o sócio majoritário é que vai ditar os rumos. Bom, eu compro lá o time, ou a SAF do time, e não estou me comportando bem e tal, ou resolvo desistir. A associação pode retomar o controle? Ela pode adquirir mais ações, evidentemente que depois da formatação do negócio original. Outros podem também, se essas ações estiverem à venda,
também adquiri-las e poder participar do negócio jurídico. Ou seja, a estruturação dessa pessoa jurídica, Eduardo, passa por um negócio, por um plano de negócio, por um business previamente estabelecido entre os seus controladores. O Ronaldo Fenômeno é controlador da SAF do Cruzeiro. De repente ele fala, não deu, minha mulher está lá na Espanha, estou cansado disso. Ô Pedrinho BH, você que é um cara cruzeirense de primeira hora e bom do dinheiro, junta lá uns 4 ele compra. Pode vender, não pode? Sim, não há nenhum impedimento para que haja a cessão das cotas das ações de uma sociedade anônima. Eu venho de longe, sou um empresário bem sucedido lá na América ou na Europa, e eu pergunto, quem é esse doutor Gustavo? É o homem que sabe tudo aí. Eu chego para o senhor e falo assim, doutor, por que comprar uma SAF? Por que o senhor me sugere ou me aconselha a comprar uma SAF? Porque eu acho que há uma mudança na mentalidade do futebol a partir do surgimento, a partir da edição e da sanção da Lei 14.193. A partir dela, o futebol é tratado de um modo diferenciado. Como eu venho fazendo questão de repetir, o futebol é tratado como um negócio, e como um negócio que tem que dar lucro. Quais são as principais vantagens da SAF? Um tratamento diferenciado do ponto de vista tributário, um tratamento do passivo pré-existente das associações, uma separação deste passivo que é da associação e da pessoa jurídica que a adquiriu, como a sociedade anônima, ou seja, são muitos os benefícios para que um clube converta de associação para sociedade anônima. E desvantagens, o senhor vê algumas? Eu vejo, acima de tudo, uma responsabilidade que não é uma desvantagem, uma organização que deve ser levada ainda mais a sério, porque, evidentemente, se as associações tivessem tido um passado mais responsável, com mais gestão e com menos má gestão, nós não estaríamos aqui com a necessidade de que todos estes clubes associativos se convertam em sociedade anônima. Todos os grandes clubes devem. O Atlético, a última vez que eu ouvi falar, é coisa de 2 bi. Essas dívidas ficam com a associação, vão passar, pode negociar? Essas dívidas estão originalmente dentro da associação, mas um percentual da receita da Sociedade Anônima do Futebol ele é destinado para o pagamento dessas dívidas pretéritas. E tem uma discussão danada aí, que eu já sei que vai dar tribunal, porque o Raul Guilherme Plasma, o grande goleiro da camisa amarela do Cruzeiro, veio a público numa gravação, num vídeo nas redes sociais, falou, pô, o Cruzeiro me deve, não paga. E a SAF está aí investindo, eu quero o meu. De quem que é a dívida anterior à SAF? É da associação ou da SAF? Na previsão da Lei 14.193, ela é da associação. Essas discussões estão na seara dos tribunais, essa matéria ainda chegará aos tribunais superiores, que certamente pacificará. E eu espero que pacifique na forma preconizada na Lei 14.193, que é a destinação dessas dívidas à associação, com uma separação das receitas da sociedade para o pagamento desses valores. Porque se acontecer o contrário, se o Supremo lá na frente dá uma canetada dizendo não, a SAF tem que pagar, isso pode criar insegurança jurídica com novos investidores? Imagine que você seja um investidor estrangeiro que resolva investir no Brasil, considerando a paixão que é o futebol dentro do nosso país, coloque dinheiro, tendo previsão na Lei 14.193 de que há uma distinção clara no sentido de quem seja essa obrigação, a lei é expressa no sentido de que essa obrigação é da associação e que venham decisões judiciais em sentido contrário. Isso ocasiona uma insegurança jurídica muito grande e certamente afugenta aqueles que pretendem investir no país. O senhor falou em tradição. Aí eu ganhei a Mega da virada, vou comprar o América. A América deve 70 milhões, eu vou investir 200 aqui, vou cuidar do América. Mas a partir de agora, o bicho que vai apresentar o América não é o coelho, mas é o gato. A camisa do América não vai ser verde, preta e branca, vai ser amarela. A tradição está garantida na criação da SAF? Está sim. Tem uma previsão na Lei 14.193 que disciplina que a manutenção dos signos, dos distintivos, das marcas, inclusive até mesmo dos mascotes destes clubes seja preservada. A propósito disso, foram mexer no Raposão, deu uma confusão danada. Ô, doutor, futebol feminino está começando a crescer no Brasil. Ele está ameaçado com a SAF? Não, muito pelo contrário. Eu entendo que o futebol feminino tornar-se-á ainda mais forte com as disposições previstas na Lei 14.193. Haverá, evidentemente, que um processo de transformação, como tudo é natural, a lei é muito recente, as decisões elas estão sendo maturadas pelos tribunais. Eu costumo dizer, Eduardo, que a partir da edição de uma lei é preciso um período de maturação dos juízes de primeiro grau, dos desembargadores, dos ministros, para que tenhamos aí uma única linha, uma linha mestra a ser seguida pelas instâncias inferiores. Então eu acredito muito, com o advento, com o pleno funcionamento da Lei 14.193, nós teremos o futebol, seja feminino ou masculino, ainda mais fortalecido. O senhor atua com duas áreas bem sensíveis do direito, processo civil
direito constitucional. Essa questão do respeito aos contratos e da segurança jurídica, ela é fundamental para o crescimento de um país? Eu tenho absoluta convicção disso. Acredito muito que o respeito às leis, às decisões judiciais, ela pacifica a vida em sociedade. Um dos grandes objetivos do direito é a pacificação social, é a pacificação da vida em sociedade. Eu costumo dizer à advocacia que nós, advogados e advogadas, precisamos muito ser protagonistas da paz social. E quando é que nos tornamos protagonistas da paz social? Com a plena aplicabilidade da norma. Voltando para o nosso campo de jogo da SAF, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, as reuniões dos conselhos, respectivos conselhos deliberativos para aprovação da Sociedade Anônima do Futebol foram das mais tensas, xingamentos, gente, né, saindo da linha. Não há o risco, na sua opinião, de jurista, de que amanhã ou depois um delegado, um coronel, um jornalista revoltado vá lá no Supremo e cancela a SAF? Eu não acredito que haja um temor desta natureza, de um cancelamento, de uma inconstitucionalidade, de um vício de constitucionalidade da Lei 14.193. A lei foi muito discutida, elaborada, foi repensada, inclusive encontra-se em tramitação no Congresso Nacional algum aprimoramento dessa Lei 14.193. Então eu acredito que o Supremo possa tecer algumas considerações indiretas, mas não na essência da norma, porque essa já está colocada em vigor e nenhuma, no meu modesto entendimento, não padece nenhum vício de inconstitucionalidade. Ô, doutor, eu sou atleticano, sou exceção na minha família, meus irmãos todos cruzeirenses. Aí eu falo, eu vou comprar, eu tô com dinheiro, eu vou comprar ações do Galo, porque eu amo. E ações do Cruzeiro, porque eu respeito, para lembrar do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, todo mundo que é cruzeirense, da minha família toda. Pode? Nesse momento, não. Porquanto são sociedades anônimas constituídas de um modo fechado. A partir do momento em que os proprietários, os donos dessas ações resolvam colocá-las num capital aberto, poderemos imaginar sim a possibilidade de um torcedor adquirir ações do seu clube. O senhor vislumbra uma sociedade anônima aberta que daqui a pouco todo atleticano que quiser pode botar um dinheirinho lá? Não necessariamente, especificamente sobre estes clubes, mas eu vislumbro num futuro próximo a possibilidade de uma adequação das normas a que haja sociedades de capital aberto com alienações dessas ações em bolsa de valores. Agora, esquecendo os clubes que já têm a SAF formada, né, e a sociedade, como o senhor disse, não é mais aberta, é mais fechada. Se eu quiser investir em times diferentes, na constituição da SAF pode. Desde que eu não seja controlador, sem nenhum problema. Porque aí tem um interesse, né? Havendo o controle desta sociedade anônima do futebol, é vedado que haja participação em mais de uma. De certa forma, o senhor já respondeu, mas a criação da SAF, em princípio, até agora, passivos tributários, questões com credores na justiça da associação não estão indo para a SAF, não. Há uma discussão ainda nos tribunais, como eu venho dizendo, e é uma preocupação de que os tribunais interpretem a norma de um modo correto. Na minha concepção, a interpretação que deve ser dada é de inexistência de responsabilidade das sociedades anônimas quanto às dívidas pretéritas da associação. Então, eu espero que os tribunais superiores reforcem esse entendimento previsto na lei. Doutor Gustavo Chalfon, agradecendo muitíssimo a sua participação conosco nesse quadro aqui, nesse episódio de Grandes Temas da Sociedade, iniciativa da OAB e da Itatiaia. Acho que para fechar seria bom se o senhor dissesse. O senhor está convencido de que SAF é avanço, em médio prazo vai ganhar o futebol, vai ganhar o torcedor, é crescimento? Eu estou absolutamente convencido de que a Sociedade Anônima do Futebol trata da pessoa jurídica constituída, ou seja, dessa sociedade anônima, com respeito e consideração ao seu principal dono, que é o torcedor. Eu acho que a partir da edição da SAF, da propagação de mecanismos de organização, de compliance, de governança dentro das sociedades anônimas e mesmo dentro das associações, nós teremos o torcedor como maior privilegiado com essas conquistas todas. Eu fico imaginando, Eduardo, para fechar e concluir, qual é a sensação daquele torcedor que tem como única fonte de lazer assistir um jogo de futebol às terças, às quartas, aos sábados e domingos, quando via administrações desastrosas nas associações. Eu acho que o respeito àqueles que são os consumidores finais desse produto, e o futebol é um produto, será a maior conquista da SAF. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E muito obrigado a você que nos prestigiou mais uma vez aqui em Grandes Temas da Sociedade. Essa iniciativa da Itatiaia
e da Seção Mineira da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Valeu!